Qual seria a concepção de Jesus sobre a oferta e sobre o dízimo com a qual nós, comunidade, hoje vivemos plenamente? Em primeiro lugar, podemos retomar um pouco os textos bíblicos com a qual nós temos um pouco essa reflexão e essa postura de Jesus diante da oferta e do dízimo. Está em Mateus 23, versículo 23, assim diz o texto: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deverias praticar, sem deixar aquilo. Esse versículo, possamos ler e entendê-lo de forma rápida e literal, uma certa agressividade, uma condenação própria de Jesus Cristo a todo o esquema religioso, mercadológico construído pelo templo na sua época. Mas antes de mais nada, precisamos entender dois pontos que eu acho muito interessantes desse texto bíblico que ele apresenta. O que é realizado no templo e quem realiza essa realidade, quem faz e quem coordena, né? Quem administra esses bens e esse dízimo assim no templo. O texto diz de que são escribas e fariseus. Em primeiro lugar, escriba é uma pessoa que é um especialista na lei. Na verdade, é um especialista em escrever na lei. A exemplo disso, nós temos o próprio Paulo, das suas cartas. Ele possivelmente era um escriba. Ele entendia da lei. As suas cartas demonstram isso pela sua própria coerência e o seu tipo de escrita. Isso é importante. Os fariseus também eram especialistas da lei, mas existe uma diferença. Os fariseus, eles eram especialistas da lei, mas dentro da parte da nobreza. Eram pessoas nobres, pessoas assim ricas, enganjadas, piedosas do templo, aonde eles demonstravam e acabam legitimando as normas e as regras do próprio templo. Um outro fator também que devemos levar em conta é o que descreve sobre o pagamento do dízimo, da hortelã, da erva doce, do cominho. Talvez a gente possa entender que são ervas que nós usamos hoje para tempero. Mas dentro da época de Jesus, devemos pensar de que tudo se pagava o dízimo. Ou seja, tudo aquilo que se produzia, você tinha que contribuir para o dízimo. Lembra-se de que no último encontro, quando nós falávamos sobre essa perspectiva do pagamento aos sacerdotes, retomando o texto de Números 18, vimos lá de que o templo, dentro da sua contexto histórico, até os tempos de Jesus, ele legitimou o dízimo como um tributo para poder chegar até Deus. Possamos entender isso melhor como se para chegar até Deus você tem que passar pela alfândega religiosa. Para chegar até Deus, para você participar dos ritos religiosos, da vida religiosa do templo, era necessário você fazer essa contribuição do dízimo. E se tinha esse detalhe tão importante e tão forte, de que era claro e objetivo de que parte desse dízimo era para a sustentabilidade dos sacerdotes. Então nós temos aí um detalhe tão importante da perspectiva de Jesus. Se nós entendemos esse texto dentro de uma perspectiva radical, vamos entender de que Jesus ele condena totalmente o templo e faz com que esse pensamento deveria se
deveria deixar-se de lado, deveria se acabar, para podermos retomar aquilo que ele diz no próprio texto, os fundamentos mais importantes da lei. Ou seja, era a lei da partilha, da gratuidade. Bastamos recordar um pouco também o livro de Números, o livro de Deuteronômio, que fala sobre o dízimo, melhor dizendo, que todos os frutos das primícias, tudo aquilo que se produzia, era em benefício do próprio povo. Porque nós temos aqui, acho que, duas realidades bem interessantes. Nós temos o povo da cidade e o povo da aldeia. Aqui também a gente pode fazer uma comparação com o texto de Caim e Abel. Como que a oferta de Abel ela é agradável a Deus e não de Caim. Por quê? Se nós retomarmos o livro do Gênesis, vamos entender de que a oferta de Caim ele vem da cidade. Se ele vem da cidade, ela é marcada com opressão, escravidão e corrupção. Diferente da oferta de Abel, que é de um povo da roça, povo da aldeia, é o povo que se reunia para poder se autossustentar com aquilo que se produzia. Então, o que nós temos aí nesses fatores subentendidos nesse texto de Jesus é de que a oferta gratuita do povo estava mais voltada para a sustentabilidade do templo, porque para a sustentabilidade do próprio povo. Então há um conflito muito sério entre a cidade, entre a aldeia, entre o povo da cidade e o povo da aldeia. Porque um outro detalhe que também vale a pena a gente levar em consideração, que o próprio Jesus aponta, quando ele fala sobre a perspectiva do direito e da justiça e da misericórdia, era o papel do templo. O papel do templo deveria garantir o direito e a justiça. E o direito e a justiça, basicamente, era a vida do povo. Era a vida do povo sofrido, era a vida que esse povo marginalizado e pobre vivia. Possamos também recordar outro texto bíblico de Marcos e de Mateus, aonde Jesus fala: eu vejo essa grande multidão e tenho compaixão, parece ovelhas sem pastor. Em Marcos 6, antes da partilha dos pães, da multiplicação dos pães, Jesus ele profere essa máxima para dizer de que aquele povo que o seguia era um povo marginalizado, era um povo pobre, era um povo difícil, que tinha muitas dificuldades na sua vida. Falta de emprego, falta de moradia, vivia pelas ruas. Era um povo que perambulava pelas cidades e procurava algum sustento para a sua própria vida. Então, o direito e a justiça era o mínimo possível para esse povo. E o templo deveria garantir, porque fazia parte da lei de Deus, como já dissemos em outros encontros, do próprio livro do Deuteronômio, de que as primícias do povo, os frutos da primícia do povo, deveria ser também doado para esse povo mais pobre, mais humilde, que no caso ele tem como símbolo o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, todo esse contexto socioeconômico do texto bíblico que nós acabamos de ler se insere um pouco também a nossa realidade da oferta, com a qual se complementa com o texto que eu gostaria também de trazer da oferta da viúva, que está em Marcos capítulo 12, aonde o próprio texto diz: sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou o discípulo e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram o que tinham de sobra, e ao passo que ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Antes de mais nada, gostaria de dar destaque sobre o que o texto chama atenção. Observava como a multidão colocava ali o seu dinheiro. É interessante observar também outro detalhe que eu gostaria de acrescentar, que em Lucas 18 aponta, quando nós temos lá o publicano
o publicano falando, o publicano e o fariseu, a comparação de Jesus sobre a oferta também, em Lucas 18, era muito comum na oferta do templo, os mais ricos, né, aqueles, ou seja, os sacerdotes, os levitas, aqueles que estavam ligados ao templo, quando viam ofertas esplendorosas, que tinha um pouco esse acesso, tocar uma trombeta, ou seja, dar destaque às grandes ofertas que se colocavam no cofre do templo. Então, nós temos aí um detalhe tão importante que faz a gente pensar sobre essa postura de Jesus sobre a oferta do dízimo, que muitas vezes deixamos passar despercebido, que é importante para a nossa partilha e a nossa reflexão. O que eu quero dizer com isso? Importante para a nossa reflexão e a gente concluir um pouco e apontar qual é a perspectiva de Jesus, o que ele nos ensina e o que devemos fazer. Em primeiro lugar, devemos pensar de que Jesus condena diretamente as ofertas, porque as ofertas dos ricos, as ofertas e o dízimo dos ricos, que não levavam o direito e a justiça, porque elas estavam dentro da perspectiva da autopromoção e do pagamento. É muito comum escutar em nossas comunidades hoje uma cobrança maior de pessoas sobre a contabilidade do dinheiro. Não estou negando que não deva fazer, mas é importante pensarmos de que membros da comunidade cobram mais como está se gastando o dinheiro do que a perspectiva da gratuidade que está se promovendo dentro da própria comunidade. Que é isso que a viúva pobre promove, e é isso também que Jesus mostra para nós quando ele fala de que esses se preocupam mais com a oferta do dízimo, ou seja, com as grandes ofertas, com o direito, com a justiça e a misericórdia que a oferta deve promover. Em resumo, Jesus ele condena que o dízimo que forma de pagamento. Ele condena as ofertas como uma autopromoção da pessoa. Aí eu pago mais, eu dou mais, então eu mereço mais. É aquela velha história, né? Nós temos que retribuir para Deus aquilo que nós contribuímos com a comunidade. Não, a gente não tem que retribuir nada para Deus, porque Deus também não precisa do nosso dinheiro, porque senão a gente coloca Deus dentro de um esquema e um mercado, dentro desse esquema mercadológico religioso, que eu sempre chamo a atenção. Portanto, nós temos que entender que a postura de Jesus, ela é uma postura de preocupação, mas também de mudança de mentalidade, que faz parte também da nossa própria reflexão e da nossa própria compreensão sobre a oferta do dízimo hoje. Então, para nós, hoje, pensar a partir de Jesus é de que se a nossa oferta não tiver a simbologia da gratuidade, da partilha, do amor, da comunhão fraterna entre nós, irmãos e irmãs, como eu já falei no nosso primeiro encontro, que é o significado mais primitivo da palavra dízimo, não tem sentido promovermos o dízimo em tempos atuais. Uma outra coisa também importante, precisamos libertar o dízimo do dinheiro, ou seja, o dinheiro por si só, ele não tem valor nenhum. Quem dá valor ao dinheiro somos nós. E aí temos um detalhe: ou damos o valor de pagamento, de corrupção, de autopromoção, ou damos o valor do dinheiro como caminho de partilha, de gratuidade, de amor fraterno entre os irmãos e irmãs. E é isso que temos que fazer no dízimo, é isso que fazemos na nossa oferta. Então, nós contribuímos com o dízimo, nós contribuímos com a oferta, é pura gratuidade. E é isso que faz a gente crescer na comunidade. Porque tudo aquilo que contribuímos para a comunidade só nos ajuda a crescer ainda mais. E é isso que Jesus chama a atenção. Quando, volta a dizer ao texto, quando ele fala: ai de vós, vocês que se preocupam com o pagamento do dízimo e esquecem isso, ele está querendo dizer o seguinte:
Não adianta nada vocês contribuírem pensando que irão receber alguma coisa, se tudo isso que vocês estão dando não é gratuidade, não é amor, não é comunhão fraterna. Então, irmãos e irmãs, finalizo um pouco, apesar do atraso, um pouco essa reflexão do dízimo para mostrar de que Jesus nos ensina ele nos dá um grande ensinamento sobre a partilha do dízimo para a nossa comunhão fraterna nos tempos atuais, de que viver o dízimo é viver uma gratuidade e um amor entre irmãos e irmãs. E que Deus abençoe a todos e que possamos ser ainda mais fraternos uns com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.